Olá, o assunto de hoje é o transplante de fígado. Faz 16 anos que o Hospital das Clínicas realiza esta cirurgia. Eu vou conversar com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, professor Orlando Castro Silva. Tudo bem, professor? Tudo bem, bom dia. Professor, quais os avanços nesses 16 anos de transplante de fígado no HC? Bom, o transplante de fígado é um procedimento altamente complexo, né? Que envolve alta tecnologia. E, portanto, o programa ele absorve tecnologia para a instituição que o faz e transfere tecnologia para todo o hospital. Então, na verdade, o transplante de fígado, em termos de avanço, nós temos que considerar o avanço como um todo, para toda a instituição, né? Sem contar que aqui é uma instituição universitária, né? Então ele é importante do ponto de vista de ensino, do ponto de vista de pesquisa e, sobretudo, do ponto de vista de assistência. Então, acho que o grande avanço do transplante para o HC e para a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto foi ter havido a incorporação dessa tecnologia, né? Uma consolidação nesses 16 anos e ter contribuído, sobretudo, para melhora e pela manutenção da influência que essa instituição exerce sobre a sociedade. O que leva uma pessoa a precisar de um transplante? O fígado ele é um órgão silencioso, né? Então, há várias doenças em que as manifestações clínicas demoram a aparecer, né? Então, mas basicamente, 80% dos transplantes que são realizados por doenças que são passíveis de prevenção. Ou seja, o grande contingente de pacientes operados, né, nesse hospital é por cirrose hepática, né? Cirrose hepática por vírus, uma complicação da hepatite C, menos um pouco da hepatite B, e a cirrose por álcool, né? E mais de uns 10 anos para cá, uma outra entidade, que é o NASH, que é a esteatohepatite não alcoólica, e que também é passível de prevenção, né? Então você tem um procedimento altamente complexo para tratar de doenças que podem ser prevenidas pelo sistema de saúde pública. Mas aqui é igual ao mundo inteiro, né? Não é um privilégio de Ribeirão Preto nem da faculdade. E qual é a sobrevida de quem faz o transplante? Depende só da condição física ou da doença que essa pessoa teve? Bom, depende da doença e depende da condição em que o paciente entra para o transplante, né? Mas realizado o transplante e o paciente saindo vivo do hospital, o que acontece em quase 90% dos casos, a sobrevida, que nós chamamos de sobrevida atorial, que nós medimos a sobrevida de 5 anos, de 10 anos. A sobrevida nossa, a sobrevida atorial está em torno de 80%, o que é muito parecida com a sobrevida dos grandes centros do Brasil e do exterior. Eu queria que o senhor explicasse melhor. 80%, se a expectativa era de 75%, ele fez o transplante aos 65%? 80% assim, 80% dos doentes que são operados, eles vão estar vivos 5 anos depois, né? E, sim, 80% deles estão vivos 5 anos após o procedimento operatório. Como a faixa etária mais frequente para o transplante é dos 40 aos 60 anos, e nós temos pacientes operados com 60, com 65 anos, alguns deles vão morrer por outras causas não diretamente relacionadas com o transplante. Quer dizer, entra naquela expectativa, a expectativa de vida do brasileiro, que é em torno de 70 anos. Então, nós temos a nossa paciente mais antiga transplantada, hoje tem 83 anos. Ela foi uma das primeiras? Ela foi operada, foi transplantada em 2001, o ano que começou o que nós temos o primeiro transplante. Ela foi a nossa 4ª paciente transplantada. Ela está viva hoje, tem mais de 83 anos. Professor, o senhor disse na pergunta anterior que não há sintomas, mas não existe nenhum aviso, olha, vá procurar um médico? Muitas vezes o sintoma
muitos casos, o diagnóstico é feito por acaso. Ou pela manifestação de alguma complicação. Por exemplo, uma complicação da cirrose é o sangramento, é a hemorragia digestiva. Então, é um paciente que está bem, não tem sintoma nenhum e tem um sangramento. Ou aparecimento de outras doenças, ou outras manifestações clínicas, tipo ascite, encefalopatia, tremor, né? E o paciente procura o médico que está com cirrose. Ou então o diagnóstico é feito por acaso. O indivíduo está investigando, por exemplo, o estômago ou a vesícula e descobre que o fígado é cirrótico, né? O paciente é cirrótico, não sabe, de repente faz um ultrassom de vesícula, por exemplo, e descobre que tem um tumor, um hepatocarcinoma num fígado cirrótico, e que é assintomático. Professor, qual é a fila que o senhor tem hoje de pessoas precisando de transplante? Olha, até 2006, a inclusão dos doentes para transplante em fila era por ordem cronológica. Quem aparecia primeiro entrava e assim por diante. E a partir de 2006, o critério de inclusão em lista foi o critério de gravidade. Existe uma fórmula matemática que calcula, onde se calcula a gravidade da doença. E o paciente é posto em fila. Então, a partir de 2006, as filas elas são autolimitantes. Né? Ela nunca passa de 40 e 60 pacientes que estão, por exemplo, hoje em fila de espera. Por que elas são autolimitantes? Porque, como é por gravidade, você tem um limite mínimo para você incluir. E muitos pacientes saem da fila por alguns motivos. Primeiro, são os pacientes que são transplantados, felizmente. Tem uns que, durante a espera em fila, eles melhoram. E você precisa tirá-los da fila. E, infelizmente, tem os pacientes que morrem em fila. Quando os pacientes estão em fila para transplante e saem, com exceção do transplante, saem por morte ou por melhora, nós chamamos de dropout. Ou seja, aqueles pacientes que saem por melhora. Então, a fila é sempre em torno, para o nosso serviço, em torno de 40 a 60 doentes. Ano? Ou isso por dia. Por exemplo, hoje, 40, 60, daqui um mês. Por mês, vamos falar por mês. Entendi. E qual é a capacidade instalada no HC para fazer cirurgia no ano? Olha, nós estamos hoje na nossa capacidade máxima. Ou seja, fazer 4 transplantes, em média 4 transplantes por mês. Né? O ano passado nós fizemos 46 transplantes. Né? Então, o que dá mais ou menos 4 por mês, 48, em torno disso. Nós estamos na nossa capacidade máxima. Capacidade máxima de pessoal e de capacidade técnica e de ambiente hospitalar. E quem passa por transplante, como é que é a recuperação dessa pessoa? Olha, hoje em dia, feito o transplante e indo tudo bem, a sobrevida ela é semelhante a qualquer outro tipo de cirurgia. Né? O transplante é um procedimento que a intenção, desde o transplante inicial, ele foi idealizado com o intuito de se tratar de um doente e devolvê-lo à sociedade de forma ativa, do ponto de vista financeiro, social e do ponto de vista sexual. Isso é uma doença que traz uma série de alterações do ponto de vista hormonal, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, é uma cirurgia grande, como eu falei, de alta complexidade, cuja a mortalidade gira em torno de 5%. Né? Então, saindo do centro cirúrgico, tendo alta do hospital, né, o paciente vai viver como qualquer pessoa. Ele tem uma vida normal? É uma vida normal. Nós temos aqui, na experiência aqui do HC, pacientes que fizeram um transplante, o homem casou de novo, ou enfim, teve filhos, teve mais filhos, mulheres que eram decorrentes até da doença, não podiam engravidar, não podiam ter filhos, melhoraram, tiveram filhos, tiveram netos e assim por diante. Professor, quando e onde foi feita a primeira cirurgia de transplante de fígado?
A primeira cirurgia do transplante de fígado foi feita nos Estados Unidos, em Denver, no Colorado, por um cirurgião que morreu esse ano, com 90 anos de idade. O nome dele é Thomas Starzl. Que ano o senhor falou? Em 1967. 67. O primeiro transplante bem sucedido da história. Anteriormente, em 63, ele fez alguns transplantes, mas todos os pacientes morreram por falta de cuidados de terapia intensiva. Então, feitos esses ajustes, foi o primeiro bem-sucedido da história em 67. E de 67 para cá, imagino eu, que houve uma grande evolução na cirurgia. Houve. Principalmente a terapia intensiva. A terapia intensiva, ela surge e melhora em decorrência para dar suporte ao transplante de órgãos, principalmente de fígado, que é o mais complexo. Transplante de fígado, depois vem o transplante de coração. Com esse suporte, obviamente com melhora da tecnologia, da ciência e da tecnologia nessa atividade, a sobrevida foi melhorando, foram sendo criadas equipes ao redor do mundo, né? Maior número de equipes, maior número de cirurgiões, maior número de centros, e o transplante deslanchou. Professor, para encerrar, qual é a previsão que o senhor faz do ponto de vista técnico, do ponto de vista da formação da mão de obra, para o futuro em relação ao transplante de fígado? O que nós temos por aí? Eu acho que, acompanhando a evolução da cirurgia, eu acredito que nos próximos anos, em termos de tecnologia, em termos de tática e técnica cirúrgica, é que nem corrida de automóvel. Acho que nós estamos chegando no limite, né? Não dá para ir em termos de tempo operatório, talvez não dê para ir mais, evoluir mais do que nós já evoluímos, né? A gente está fazendo um transplante em torno de 4 horas, uma cirurgia que o primeiro transplante aqui demorou 12 horas. Então nós chegamos hoje numa capacidade semelhante aos outros países mais desenvolvidos do mundo e do Brasil, né? Então, em termos de tempo operatório. Em termos de acesso à cavidade, né, acesso ao fígado, eu acredito que os transplantes de fígado, eles venham a ser feitos nos próximos anos através de, por exemplo, de vídeo acesso por cirurgia minimamente invasiva, né, acompanhando uma evolução de toda a cirurgia, né? Eu não vou nem entrar em detalhes com relação à parte que aqui é desenvolvida, né? A parte como fala, de parte genética. Eu estou falando do ponto de vista como ele é feito hoje, né? Então, eu acho que e hoje o Brasil, eu acho que é importante ressaltar que nós estamos equiparados aos melhores centros do mundo. Hoje, para o indivíduo fazer um transplante de fígado, ou fazer o treinamento em transplante de fígado, como aconteceu comigo na minha geração, nós tínhamos que ir para o exterior. Hoje, você para aprender, você não é mais necessário você ir para um centro. Você vai por outros motivos, do ponto de vista cultural, troca de experiências e tal. Mas para o treinamento, você pode fazer aqui no HC. Por sinal, que vale a pena ressaltar que toda a equipe de transplante aqui do HC, toda ela foi formada aqui. Alguns alunos desde a graduação, residência, pós-graduação. A nossa equipe era totalmente caseira. Óbvio, uma viagem curta, um período ou outro, né? Toda ela feita aqui. Eu acho que isso é importante. O HC, ele te dá esse respaldo, né, de formar o indivíduo aqui. Ok. Professor Orlando Castro Silva, obrigado pela sua participação aqui na TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas e da FAEPA, falando sobre os 16 anos de transplante de fígado no hospital. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa.